Bom dia a todos, me chamo Moreno, sou estudante da Universidade Federal de Ouro Preto e, em parceria com meu instrutor Bruno Camilotto, realizamos a iniciação científica de tema o liberalismo político contra uma liberdade individual do movimento anti-vacina. Gostaria de agradecer a CPQ e ao FOF por propiciarem essa pesquisa. Surgiu realmente a necessidade dessa pesquisa. Primeiro, sobre a metodologia, o método utilizado foi o método dialético, e a pergunta, o problema que nós devemos responder foi, do ponto de vista liberal, o movimento anti-vacina deve ou não ser obrigado, as pessoas devem ou não ser obrigadas a se vacinar. O resultado foi uma resposta liberal dogmática e uma visão crítica dessa mesma resposta. O contexto foi a pandemia do vírus do Covid-19 no Brasil e no mundo, com enfoque, óbvio, no Brasil, pois é a legislação do direito que estuda, onde as vacinas estavam sendo produzidas e as pessoas estavam decidindo que não iam se vacinar sobre o argumento, muitas vezes liberal, de liberdade de crença, de integridade física, e as mortes estavam acontecendo. Então, o debate sobre o que devemos ou não fazer se tornou realmente relevante. Essa imagem ilustrativa da revolta da vacina de 1904 no Brasil, onde o governo forçosamente estava vacinando a população, gerando revoltas e centenas de mortes. Então, as perguntas que vamos responder primeiro é a diferença entre vacina obrigatória e forçada. Obviamente, a vacina não pode ser forçada. Historicamente, e com a evolução dos direitos, percebemos que o respeito à integridade física, ao devido processo legal e a intangibilidade do corpo humano proíbe que alguém forçosamente aplique uma vacina em você. No entanto, a vacina obrigatória seria através de sanções indiretas, onde você teria o direito de não se vacinar, mas sofreria com isso, com a instituição, por exemplo, do passaporte vacinal, limitando o seu direito de ir e vir. A grande questão é se não se vacinar para o vírus do Covid-19 oferece ou não risco ao direito dos outros. E se sim, devemos obrigar as pessoas a se vacinarem ou não. Primeiro vamos analisar a eficácia das vacinas produzidas. E para considerar isso, primeiro vamos levar em consideração o pior cenário, que seria, na época da pandemia, ser vacinada apenas com 2 doses da AstraZeneca, pois ela oferecia uma proteção, segundo o Ministério da Saúde, de apenas 70% dos casos graves. Dessa forma, a redução da letalidade do vírus do Covid-19 ia de 1,9% para 0,57%. Então, basicamente, morriam 2 a cada 100 pessoas e caiu para 1/4 disso, morrendo meia pessoa ou uma pessoa a cada 200. Enquanto as reações raras da AstraZeneca era de apenas 0,01%. Então, logicamente, a decisão mais sábia para si, que mais protege a sua saúde, era a de se vacinar, pois realmente reduz a letalidade. Dados da World Health Organization. Uma pesquisa da New England Journal of Medicine, vimos que realmente o vacinado ele possui uma carga viral menor do que o não vacinado. No entanto, ele ainda transmite o vírus por 5 dias, enquanto o não vacinado transmite por 7 dias. Então, instituir um passaporte vacinal para o não vacinado seria sob a justificativa somente que ele está oferecendo riscos à saúde de outro há mais tempo e não necessariamente que que o vacinado não oferece esses mesmos riscos, pois oferece, apesar de menores. Então, visto que sim, existem riscos que o não vacinado oferece, mas mais do que os vacinados, é legítima a vacinação obrigatória que impõe sanções aos não vacinados? Vamos ver o que o liberalismo nos fala e depois se essas sanções são realmente proporcionais. A dogmática liberal vai nos responder quais os limites do uso da liberdade, quando o Estado pode legitimamente interferir nessa liberdade e como o liberalismo enxerga a liberdade. Primeiro, a origem do liberalismo político com John Locke, onde os princípios iniciais, tolerância religiosa, limitação do poder discricionário do monarca e proteção dos direitos naturais, a vida, a liberdade e a propriedade eram a base desse pensamento, eram os princípios desse pensamento na época. E, basicamente, o papel do Estado era garantir ao máximo que os cidadãos pudessem individualmente alcançar aquilo que sua vontade pede, realizar os seus projetos de vida de acordo com a sua vontade.
Dois tratados sobre o governo e cada sobre a tolerância terão textos utilizados durante nossa pesquisa. Os princípios liberais, como já dito, são esses, e a interferência mínima do Estado, garantindo somente esses princípios e não violando discrecionariamente eles, precisando de um processo legítimo para que se reduzisse esses princípios, é a base realmente do liberalismo. Então, como extensão dessa visão, percebemos o direito à integridade física, derivado do direito à vida, o direito à liberdade de expressão, derivado do direito à liberdade, e assim sucessivamente. A ética liberal, ela nos faz pensar, então, quando nós podemos usar a liberdade ou não, quando é legítimo a utilização dessa liberdade. E para isso, eu utilizo a definição de Rothbard sobre o que é a liberdade, o que é a ética, que é o que se tem permissão de fazer aqui e agora, visto que não se pode deixar de agir, dado que você está vivo desperto, e dado que os meios e bens que se deve utilizar são sempre escassos, de modo que pode haver conflitos interpessoais a respeito do seu uso. Então, o uso da liberdade se divide entre o individualismo e a vida em sociedade, um eixo passivo e um eixo ativo. Individualismo, basicamente, é que você tem a possibilidade da manifestação e desenvolvimento da sua vontade sem que o Estado interfira nisso de uma maneira discricionária e que respeite ao máximo esses princípios básicos, vedando imposições restritivas ao uso pacífico da liberdade. E o eixo passivo, como define bem Kant, em A Metafísica dos Costumes, seria agir de acordo com a máxima que você gostaria de ver transformada em universal, ninguém podendo obrigar-me a ser feliz segundo sua concepção de bem-estar, porque cada um deve buscar sua felicidade da maneira que achar conveniente, desde que não infrinja a liberdade dos outros. Essa última parte é fundamental, pois desde que não infrinja a liberdade dos outros, nos faz entender a liberdade como uma via de mão dupla. Então, a responsabilidade pessoal passa a ser um elemento chave na ética liberal, porque ele enfatiza que os indivíduos devem assumir a responsabilidade por suas ações e escolhas, bem como pelas consequências que essas ações possam ter para si e para os outros. Isso implica que o impacto das suas ações serão considerados, e Locke concorda com isso, quando ele diz que, além dos direitos à vida, à liberdade e à propriedade, os indivíduos no estado de natureza também podem fazer cumprir a lei da natureza, isto é, defender-se contra violações de seus direitos, aplicar reparações e punir. Então, os limites da liberdade ficam claros no momento em que defender-se contra violações de seus direitos, aplicar reparações e punir, permite uma proteção jurídica à agressão da minha liberdade. O Estado pode proteger agressões à minha liberdade. E voltando para o tema, o não vacinado está potencialmente agredindo a minha liberdade mais do que o vacinado. Então, como diz John Stuart Mill, a única justificativa da interferência dos homens individual e coletivamente na liberdade é impedir dano a outrem. O próprio bem do indivíduo, seja material, seja moral, não constitui justificação suficiente. Ou seja, se a liberdade de não se vacinar implicasse dano somente a ele, não seria justificável a interferência. Mas como implica danos à sociedade, é justificável a interferência sobre o princípio de impedir dano a outrem. Então, a resposta liberal à vacinação obrigatória ela é clara e, dogmaticamente, a instituição do passaporte vacinal para frequentar diversos espaços públicos ou privados é perfeitamente compatível com o liberalismo político, sendo, portanto, a vacinação obrigatória legítima do ponto de vista liberal, pois ela realmente está impedindo que você cause dano desnecessário a outrem. Mas qual seria a medida realmente coerente com essa dogmática? A medida realmente coerente com essa dogmática seria, então, o uso de máscaras, pois tanto o vacinado como o não vacinado ainda continuam propagando o vírus. Então, o uso de máscaras realmente seria aquilo que reduziria ao máximo a propagação do vírus, mas seria um uso de máscaras global, um uso de máscaras restrito, ou melhor, muito restritivo, pois você estaria possibilitando um dano à vida de outros, visto que respondemos sobre
primeira dogmática liberal, me permito agora fazer um debate mais amplo sobre se essa dogmática liberal é realmente proporcional e justa e condizente com a natureza humana. E para isso, eu preciso explicar que, do ponto de vista liberal, o que temos de mais alto a proteger é a nossa própria vida. Então, o homem tem agora como ideal de liberdade a vida individualista e a visão de liberdade plena, sendo a de Robinson Crusoe. Por que de Robinson Crusoe? Pois foi uma obra famosa de Daniel Defoe em 1919 que influenciou fortemente o pensamento de Adam Smith e do liberalismo econômico, que acreditou basicamente que a fruição natural da liberdade humana era o homem individualmente, o homem sozinho, o homem no estado de natureza sozinho. Somente assim ele conseguia realmente ser livre, fazer o que ele quer, fruir realmente de sua liberdade. E caberia aos governos ajudar os seres humanos a expressarem seus interesses e, com isso, encontrarem a felicidade individualmente. Essa é a visão do liberalismo. Tem como bem maior a própria vida humana, o próprio indivíduo. E por que o liberalismo não pode ser político? O liberalismo não pode ser político, pois a política, do ponto de vista aristotélico, trata de um bem maior, a coletividade. E isso é um bem maior por natureza, porque é através dele que todo bem se realiza. Então, o liberalismo enxerga o homem de fora do seu contexto natural, pois acredita que a natureza do homem é a Robinson Crusoe. Dessa forma, o bem maior que existe nessa liberdade é a própria vida individual, pois apenas assim somos realmente livres para fazer o que quisermos. O liberalismo entende que poder fazer o que você quiser é a verdadeira natureza da liberdade humana. A ética liberal não é condizente com a ética humana que experimentamos, pois ela é viciada por imaginar que a liberdade humana é exercida em sua plenitude somente individualmente. Na ética humana, o convívio político e a fruição da liberdade se dá naturalmente no meio político, onde a limitação é um fator natural. É apenas dentro dele que podemos analisar o ser humano. O meio político tem como característica fundamental o convívio com os outros e com os fatores limitantes dessa realidade. Então, nós exercemos nossa liberdade para bem maiores que nós mesmos e, naturalmente, lidamos com esses fatores limitantes. Por se tratar de uma pergunta que pretende acrescentar mais um fator limitante a essa liberdade, é necessário entender qual o bem maior que cada comunidade política visa proteger e se esse bem está sendo violado pelos riscos que o não vacinado oferece. Então, como a natureza humana é política, a vida individual e solitária não é onde o ser humano, por natureza, exerce sua liberdade. Dessa forma, o que Aristóteles nos diz para entendermos sobre como responder ao tema de maneira condizente com a natureza humana é, primeiro, que entender que existe um bem maior que a nossa própria vida. E esse bem maior é o que propicia que todos os outros aconteçam. Você consegue perceber isso na história, basicamente, da sua vida e do seu país. Me permito usar o exemplo de Dom Sebastião, que arriscou sua própria vida pela pátria. Também permito usar aquelas pessoas que arriscaram a vida por ti, como seu pai e sua mãe. E também você mesmo, que correu os riscos de sair de casa, estudar e viver. Pois nós utilizamos nossa liberdade para bens maiores que nós mesmos. O estudo desse bem maior é objeto da política, do qual o liberalismo, por incorrer em falsa percepção da realidade, a natureza humana não chega a uma resposta diferente. Nós valorizamos um bem maior que a nossa própria integridade física. Não adianta colocar a integridade física como bem maior político, pois ele não é. Então, como a política ela engloba totalidade de fatores do homem, como ideologias, crenças religiosas, interesses, economia, inclusive o uso da liberdade, ela realmente é o tema para responder o fator limitante da liberdade, e não o liberalismo, que não enxerga o homem no contexto político, de fato que é o dele. Então, por não estudar o tema do ponto de vista realmente político da natureza humana, a resposta dogmática liberal nos parece desproporcional com a. Então, concluo que essa resposta de se é proporcional ou não os danos oferecidos, se as sanções são proporcionais ou não aos danos oferecidos, deve ser analisada de acordo com o cenário político de cada sociedade, tendo essa área de competência para lidar com o tema. Permito-me alongar rapidamente
sobre um erro básico do Supremo Tribunal Federal Brasileiro ao julgar uma ação direta de inconstitucionalidade, onde um trecho fundamental do voto de todos os ministros era: com tal providência, seja a vacinação obrigatória, reduz-se ou elimina-se a circulação do agente infeccioso no ambiente e, por consequência, protege-se a coletividade, notadamente os mais vulneráveis. O resultado foi a instituição do passaporte vacinal, com ressalvas no Brasil, mas que todos os votos incorreram nesse erro de entender que o não vacinado ele estava oferecendo um risco muito maior do que o vacinado. Então, é com esse erro científico que eu finalizo, esse erro científico do Supremo Tribunal Federal que eu finalizo essa apresentação. Muito obrigado a todos e estou aqui disposto a responder qualquer maior dúvida e, por favor, quero a contribuição de vocês a essa pesquisa florescer ainda mais no campo político, que é onde realmente a pergunta deve ser respondida.